Na vibrante saga das histórias que compõem os primeiros dias do ministério de Jesus, a figura de Judas Iscariotes emerge com uma promessa de grandeza e uma sombra de mistério. Antes de se tornar o sinônimo de traição, Judas era apenas um homem entre muitos, buscando sentido e propósito em uma terra marcada por ocupações e agitações políticas. Judas, cujo nome reverberava a esperança de libertação, foi chamado para seguir Jesus em um momento em que o ar da Galileia estava carregado com anseio por mudança. Como os outros apóstolos, Judas foi atraído pelo carisma e pelos ensinamentos revolucionários de Jesus, que falava de um reino não construído por mãos humanas, mas ancorado no coração e no espírito. Ao aceitar o chamado, Judas abandonou sua vida anterior para trilhar um caminho de incertezas e maravilhas. Os primeiros dias de seu discipulado foram marcados por uma admiração crescente à medida que testemunhava milagres e ouvia parábolas que desafiavam as estruturas estabelecidas do poder e da religião. Ele viu Jesus alimentar multidões com apenas alguns pães e peixes, acalmar tempestades com palavras tranquilas e curar os enfermos com um toque gentil. Naqueles dias, a promessa de Judas como discípulo parecia ilimitada. Ele partilhava o fervor e a dedicação dos outros apóstolos, participando ativamente na distribuição de alimentos e na organização dos seguidores que cada vez mais se aglomeravam para ouvir Jesus. Parecia haver uma luz especial em seus olhos, um brilho de quem estava destinado a grandes feitos, de quem carregava dentro de si uma chama que poderia tanto iluminar quanto consumir. Mas, enquanto os outros discípulos encontravam em Jesus a resposta para suas almas inquietas, Judas começava a cultivar outras expectativas, nutrindo ideais que talvez se alinhassem mais com a restauração terrena de Israel do que com o reino espiritual que Jesus pregava. Esse descompasso entre expectativa e realidade começava a tecer as primeiras fibras de dúvida no coração de Judas, embora ainda ocultas sob a superfície de lealdade e companheirismo. Naquela época, ninguém poderia prever como essa trama se desenrolaria, e o sorriso de Judas ainda era o de um homem que acreditava estar no limiar de uma nova era. À medida que os dias se desdobravam em semanas e meses, Judas Iscariotes continuava a caminhar ao lado de Jesus, testemunhando a crescente influência e o impacto profundo de seus ensinamentos e milagres sobre as massas. Em meio a essa jornada, as ruas poeirentas da Judéia e as colinas da Galileia serviam de cenário para a construção de uma comunidade de seguidores, unidos pela promessa de um mundo renovado. Judas, em sua posição como um dos 12, tinha um papel privilegiado, observando de perto os intricados movimentos e decisões de Jesus. Ele via como os olhos dos cegos se abriam e como os paralíticos se levantavam, ele estava lá quando os leprosos eram purificados e quando os demônios eram expulsos com uma autoridade que desafiava as estruturas de poder religioso e secular. Cada milagre, cada parábola, cada gesto de compaixão de Jesus parecia selar ainda mais o destino extraordinário que muitos esperavam que ele cumprisse, de um libertador terrenal que reivindicaria o trono de Israel. No entanto, para Judas, esses momentos também semeavam sementes de uma expectativa diferente. Ele admirava o poder e a autoridade de Jesus, mas lutava internamente com a natureza de seu reino, que parecia tão desinteressado nas fronteiras e batalhas políticas que muitos judeus, incluindo ele próprio, consideravam cruciais. O reino de que Jesus falava era um de valores invertidos, onde os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros, um reino que desafiava não apenas os romanos, mas também as longas tradições judaicas de lei e ordem. Essa tensão tornou-se particularmente palpável durante os ensinamentos de Jesus sobre o perdão e o amor aos inimigos, conceitos que, para um homem como Judas, que talvez sonhasse com retaliação contra os opressores romanos, soavam como uma abdicação da justiça terrena. Enquanto os outros discípulos se maravilhavam com a profundidade espiritual dessas instruções, Judas se encontrava frequentemente perdido em seus pensamentos, ponderando sobre a disparidade entre suas esperanças de um Messias conquistador e a realidade do Messias servidor que Jesus encarnava. Além disso, como encarregado das finanças do grupo, Judas manuseava regularmente as ofertas e doações que sustentavam a missão itinerante. Essa responsabilidade financeira o colocava em uma posição única para observar as limitações práticas do ministério. Cada moeda contava, e as necessidades eram muitas. Por vezes, ele questionava a prudência de certas decisões, como quando Maria de Betânia ungiu Jesus com um perfume caríssimo, o que Judas viu como um desperdício extravagante, não obstante a defesa de Jesus de que era um preparo para sua sepultura.
Essas experiências acumuladas, marcadas tanto por admiração quanto por desilusão, construíam em Judas um retrato complexo de um homem dividido entre a fidelidade à sua visão do que o Messias deveria ser e a realidade do Messias que Jesus demonstrava ser. E enquanto a sombra do Mestre se alongava, a de Judas também se aprofundava, lançando um presságio sobre o papel que ele desempenharia na conclusão dessa história celestial e terrena. À medida que o ministério de Jesus se expandia, o manejo das finanças tornava-se cada vez mais crucial. Judas, encarregado dessa tarefa, encontrava-se frequentemente na encruzilhada entre a espiritualidade das missões e a realidade material dos recursos. Como tesoureiro, ele observava o fluxo constante de doações que sustentavam as atividades diárias e também o atendimento às necessidades dos pobres, um aspecto central do ministério de Jesus. No entanto, o coração de Judas era cada vez mais consumido por uma cobiça oculta, uma fissura que crescia silenciosamente dentro dele. A cada moeda que passava por suas mãos, ele sentia tanto o peso da responsabilidade quanto o sussurro tentador da possibilidade. O dinheiro, com seu brilho sedutor, começou a distorcer sua percepção do verdadeiro tesouro que Jesus ensinava, um tesouro não acumulado em terras, mas eternizado nos céus. Enquanto você reflete sobre a complexidade das escolhas de Judas, considere as decisões que enfrentamos em nossa própria jornada. Acompanhe-nos, inscreva-se no canal e ative as notificações para explorar mais profundamente as histórias que moldam nossas vidas e nossas almas. A tensão interna de Judas se intensificava quando ele testemunhava atos de generosidade que ele considerava imprudentes. Um exemplo marcante foi o episódio com Maria de Betânia, quando ela ungiu os pés de Jesus com um perfume de nardo puro, muito caro. Judas protestou, argumentando que o perfume poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro dado aos pobres. No entanto, Jesus repreendeu-o, explicando que ela havia feito um bom serviço ao prepará-lo para a sua sepultura. Essas palavras deixaram Judas perplexo e amargurado, intensificando suas dúvidas sobre a missão e os métodos de Jesus. Essa amargura tornou-se um caldo de cultivo para a traição. As interações diárias com o dinheiro e as crescentes dúvidas sobre a natureza do reino que Jesus pretendia estabelecer fizeram com que Judas começasse a considerar outras possibilidades. A possibilidade de usar seu papel para influenciar o curso dos eventos, talvez até para forçar Jesus a manifestar seu poder de maneira mais concreta e terrena, começou a tomar forma em sua mente. Assim, em meio a essas complexas dinâmicas de fé, responsabilidade e tentação, Judas se aproximava lentamente do ponto de não retorno, com cada moeda que tocava servindo como um lembrete das escolhas que ele logo teria que fazer. A tensão em Jerusalém estava no auge, e as ruas fervilhavam com a aproximação da Páscoa. Naquele clima carregado, Judas Iscariotes, agora um homem dividido entre a lealdade e a traição, fez sua escolha fatídica. Movido por uma mistura de desilusão e desespero, ele se aproximou dos principais sacerdotes com uma proposta sombria de entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Aquele ato não era apenas uma transação financeira, era um pacto selado com as sombras, um compromisso que gravaria seu nome na história como sinônimo de traição. Na escuridão da noite, enquanto Jesus e seus discípulos se retiravam para o jardim do Getsemane, Judas guiava uma coorte de soldados e oficiais até o local. O ar estava pesado, impregnado com o peso do destino. Jesus, plenamente consciente do que estava por vir, entregou-se ao momento com uma resignação serena, um contraste marcante com a agitação interna de Judas. Quando chegaram ao jardim, o silêncio foi quebrado pela aproximação de Judas, que se adiantou com um sinal previamente combinado, um beijo, um gesto de saudação comum transformado em símbolo de perfídia. Amigo, aqui vieste, foram as palavras de Jesus, não de condenação, mas talvez de última tentativa de apelo ao coração de Judas. No entanto, com o beijo, o destino de ambos foi selado. Os soldados avançaram, e Jesus foi preso, iniciando assim a sequência de eventos que culminaria em sua crucificação. Enquanto se afastavam, Judas, com as moedas de prata pesando em seu bolso, começava a sentir o peso esmagador de suas escolhas. A realidade do que havia feito começava a corroer sua alma. O que você acha que passava pela mente de Judas nesse momento? Você acredita que ele compreendeu totalmente as consequências de seus atos, ou estava ele ainda confuso sobre o impacto de sua decisão? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo,
E vamos explorar juntos os reconditos da mente humana e as consequências de nossas escolhas. Após a prisão de Jesus, a noite avançava sombria e fria, e Judas, agora sozinho com seus pensamentos, começava a perceber a enormidade de seu ato. As moedas de prata, que inicialmente pareciam um meio para um fim, agora queimavam em suas mãos como um lembrete pungente de sua traição. O peso do remorso começou a afundar seu coração à medida que ele vagava pelas ruas desertas de Jerusalém, os eventos da noite ecoando em sua mente como um terrível pesadelo do qual não conseguia acordar. Consumido por uma angústia crescente, Judas procurou os sacerdotes, tentando desfazer o que havia feito, devolvendo as 30 moedas de prata. Pequei, traindo sangue inocente, confessou ele, mas encontrou pouco mais do que indiferença aos seus tormentos. As autoridades religiosas, já com seus próprios planos em movimento, descartaram suas súplicas. Desesperado e sem encontrar consolo ou perdão, Judas sucumbiu à desolação total. A solidão e o desespero o levaram a um ato final de desesperança, e Judas se enforcou, encerrando sua vida atormentada numa tentativa de escapar da dor que seu próprio ato havia causado. Sua morte foi um triste epílogo para uma vida que começou com esperança e possibilidade, mas que se perdeu em meio a decisões equivocadas e um caminho que, uma vez tomado, revelou-se irreversível. Enquanto refletimos sobre a trajetória de Judas, somos lembrados da profunda complexidade das escolhas humanas e das consequências duradouras que podem acompanhar nossos atos. A história de Judas Iscariotes não é apenas uma advertência sobre a traição, mas também um convite à reflexão sobre arrependimento, redenção e a busca incessante por perdão. Se esta narrativa sobre Judas tocou algo em você, se você encontrou lições em sua trágica história, inscreva-se no canal para mais explorações profundas das histórias que moldam nossa compreensão do espírito humano. Obrigado por assistir, e até a próxima.